Por amor a você, Deus vai tratar com essa invejosa que tem tirado a tua paz. Por amor a você, Deus vai tratar com essa pessoa que insiste em prejudicar. Por amor a você, Deus vai arrancar você desse deserto e vai te lançar na bênção. Por amor a você, Deus coloca a mão aonde suas mãos não alcançam e faz justiça nessa causa de vez. Pode ir preparando, porque algo vai mudar. Sua vida vai melhorar. Deus fará você alcançar sonhos que adormeceram, projetos que dormiram. O Senhor vai levantar, vai ressuscitar causas perdidas. O Senhor vai atuar em casamento, em relacionamento. Deus vai agir no seu coração e na sua mente, tirando de vez essa preocupação latente. Deus vai tirar pessoas que têm atrapalhado e não têm ajudado. Deus mudará você de dentro para fora, porque você tem um chamado. Tu és escolhida, tu és escolhido. E dois escolhidos ninguém pode tocar, e se insistirem em prejudicar, sentirão a mão do peso de Jeová. Laço de calaçai. E quem insistir, você não precisa fazer nada. Quem insistir vai sentir o peso da justiça de Deus. Mas se você fizer do teu jeito, colocar tua mão e tentar resolver fazendo justiça nessa causa com tuas próprias mãos, tu pode ir para um deserto desnecessário. Se você tentar resolver da tua forma e não obedecer e acatar o que Deus está falando, você pode pagar um preço e o deserto se posterga. O deserto, o tempo do deserto aumenta. E Deus está alertando alguém aqui para confiar no agir dele. Mas pastor, não acontece. Não acontece porque nem tudo você vê, porque ele não deixa. Porque o Senhor sabe como é melhor agir. E quando você disse que confia nele, ou você não confia mais? Quando você disse que confia nele, ele vai agir conforme tem que ser. Ele não vai fazer coisas para atrapalhar e te prejudicar. Ele vai fazer o que é necessário para você ter sua bênção, sua promessa, viver feliz com a pessoa que você ama. Escuta o que seu pastor está falando. Deus está tratando com alguém por causa de suas orações e por causa dessa campanha que você assumiu fazer. Deus está tratando e vai mudar um quadro. A rival vai pagar alto preço. O invejoso, a invejosa pagarão alto preço se não mudarem e não se converterem a tempo. Você crê e recebe? Confirma com amém. Se você crê, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sino, ative todas as notificações. Não precisa se precipitar. Deus está falando para mim aqui, Ele está revelando, isso é muito forte. Uma pessoa que foi ferida, alguém lhe humilhou, fez coisas, agiu de uma forma tal que não era para agir, causando dano ao seu coração, prejuízos psicológicos. Alguém traiu, mentiu, enganou, e você está tentando fazer do teu jeito. E Deus está alertando você aqui, sabe por quê? Porque se você deixar o Senhor agir nessa causa, se você fizer apenas a parte que lhe compete e deixar a parte de Deus para Ele fazer, vai ser a melhor solução para tudo. Então nesse momento, filha, continua segurando a onda, mantendo-se em silêncio, porque em breve tu vai ter justiça e essa vitória vai chegar. Ninguém vai atrapalhar, já é sua essa bênção. Tem uma força contrária para tentar impedir, mas você não vai perder. Já é teu, já é sua essa vitória. Você crê? Já é sua essa vitória. Então declara, essa vitória é minha, escreva. Ninguém pode tocar nos escolhidos. Ninguém pode destruir quem Deus nasceu para construir, para fazer a diferença. Esse medo aí que tanto te assombra, esquece, já está nos cuidados divinos. Só que você precisa entender que nesse processo, que parece ser longo, mas não é, é no tempo devido. Deus está falando profundamente. Ele atua, Ele age, e tem coisas que Ele não deixa você ver. Tem coisas que Ele não vai revelar, que Ele não vai falar, mas no que Ele falar e revelar, é só obedecer.
É só agir de acordo, em consonância com o que Deus fala. E Ele está falando aqui. Seja qual for o deserto da tua vida, você vai sair dele. Seja onde for o deserto, Deus vai te resgatar dele. Seja o que estiver te consumindo e te corroendo, seja o que for que está te destruindo por dentro e por fora, o Senhor vai agir nessa causa. Ele só quer você mais próxima, mais perto. Ele só quer você compromissada. E isso é o que você tem feito, não é? Pois se não é, passa a fazer, assuma um compromisso nessa rotina espiritual, 7h14, a partir das 20. Porque aqui Deus tem falado, nutrido o nosso corpo, alma e espírito. Tem nos ensinado, Ele nos direciona, e você sabe disso. A questão é que às vezes a gente esquece. Por isso que se você anda um pouco esquecida, talvez pela ansiedade, anote no papel. E faça de acordo com o que Ele fala, porque tudo que Deus fala, ovelha, dá certo. Tudo que Ele ensina e nós acatamos e obedecemos, beneficiados somos nós, abençoados somos nós. E tem coisas que Deus está falando para mim aqui, que você poderia ter feito diferente, mas não fez. Porque em alguma ocasião, parece que a velha criatura quer ressuscitar. É ou não é? Parece que a pessoa que já morreu quer voltar. Porque agir de forma reprovada por Deus e por você também, porque alguém faz e age de uma forma que mesmo reprova, mas às vezes é dominada por impulsos. Você tem que conter esses impulsos. Deus está revelando aqui a vida de alguém. Porque se você extrapolar, não conseguir equilibrar esse lugar, se você não conseguir apaziguar, resolver, você tem que ser mais preparada no deserto. É por isso que algumas pessoas demandam mais tempo no deserto, porque demoram a serem, sabe o quê? Aprovadas por Deus. Porque isso pode ser um teste divino. Deus testa a gente. Como que Deus vai colocar alguém que Ele quer honrar num lugar alto para representar Ele na terra? E essa pessoa falhar, envergonhar o nome e perder muitas almas. É por isso, minha filha, que é às vezes necessário um tempo mais longo no deserto. Mas se você vai com o deserto com suas próprias pernas, mas como é possível isso, pastor? Ninguém vai andar para o deserto. Anda. Quando faz algo reprovado por Deus, quando faz algo que sabe que é errado, quando peca. Pastor, então eu vou estar sempre no deserto porque eu sou pecadora? Não, eu estou me referindo a um pecado que você sabe que Deus já falou para você parar. Um erro que você sabe que o Senhor já falou para você parar. Deus é misericordioso, ovelha, mas nós não podemos abusar da graça, da misericórdia, do favor. Porque a gente perde tempo. Não adianta. Quem nasce para brilhar e vai incomodar. E quem incomoda, ovelha, atrai invejosas, atrai invejosos, mas Deus cuida dessas pessoas. Você não pode deixar essas preocupações dominarem você e fazer você agir por impulso. Porque quem age por impulso geralmente se arrepende, entende, vê que agiu errado, extrapolando. É hora de se segurar, é hora de se conter. Quando a filha de Faraó falou para a mãe de Moisés cuidar dele, que ela iria pagar por ele, naquele primeiro momento foi uma chuva de bênção. Porque ela pensou que o filho ia morrer, pensou talvez que iriam passar fome, pensou que a filha chegou lá na presença dela para acabar com ele na frente dela, mas não foi. Deus deu uma enxurrada de bênção para ela, então elas saíram do deserto. Mas, quando Deus pediu algo que ela sabia que tinha que entregar, se ela não entregasse, ela iria pagar um alto preço. E eu vou lhe explicar. Porque depois de desmamar Moisés, depois de alimentar Moisés com leite do seu peito, sua mãe Joquebede, passando o tempo devido, quando ele já foi moço, quando ela o criou, chegou o tempo da entrega. Chegou o tempo da renúncia, de abrir mão dele.
Porque a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 10, que quando já estava grande Moisés, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Esse foi o período de renúncia. E se ela não entregasse, se ela não desse, se ela não ofertasse Moisés conforme o combinado, o voto, o acordo que elas tinham, ela iria para o deserto junto com seu marido e sua família. Porque ela fez um acordo, um combinado, um voto, e ela tinha que obedecer, senão pessoas iriam pagar um alto preço. Foi difícil, foi porque uma mãe entregar o próprio filho, mesmo sabendo de um acordo, era algo que mexia e corroía ela por dentro. Só que ela foi obediente, porque ela entendeu, ovelha, que Deus estava naquele negócio. E quanto mais você entende que Deus está na causa e confia nele, lança, oferta, doa, faz o acordo, o voto, o combinado, melhor é para você e sua família. Porque eles continuaram sendo abençoados. A mãe chorou, chorou, doeu, doeu, mas não seria privada de ter contato com seu filho. Mas agora ela precisava entregar Moisés de vez para a filha de Faraó, chamada Bátia. E uma tese vai dizer que nesse momento, olha o que a Bíblia diz, isso é muito forte e profundo. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nisso, mas Deus vai falar com você mais uma vez. A Bíblia diz que quando ela adotou, ela pôs o nome de Moisés, ou seja, antes ele tinha um outro nome. Moisés é conhecido apenas como Moisés, mas e o primeiro nome dado por Joquebede? Tem coisas, ovelha, que não dá para mudar, porque tem um propósito. Tem coisas que poderão ser mudadas. É um pequeno detalhe que muitos deixam passar desapercebido, mas que tem uma mensagem profunda. Quem deu o nome de Moisés foi Bátia. Mas é um nome marcante. É um nome abençoado. Porque mesmo dado por um ímpio, alguém do Egito, é um nome que marca, que faz a diferença, que tem significado e propósito, tirado das águas, porque um dia alguém lançou ele nas águas. Resgatado. Moisés foi resgatado das águas. E agora qual é a missão dele? Resgatar um povo que está afundando nas águas de Faraó. Deus não faz nada por acaso. Isso é muito forte e profundo. Ele foi lançado e resgatado das águas. Esse é o significado do nome Moisés, resgatado das águas. Agora ele vai resgatar e salvar um povo que o pai da madrasta dele, Bátia, castigava e humilhava. Você está vendo como é que Deus age? Isso é atípico. Não fazia parte de uma normalidade. E Deus age assim. E ele está mandando eu te dizer que ele vai agir de uma forma atípica, que alguém não espera, para surpreender você. Surpreender você nessa relação, nesse casamento, abençoando e transformando de vez ambos, não só ele, não só ela, mas os dois. Deus vai acabar com essa palhaçada do inimigo, vai enviar anjos para tirar pessoas que causam males, mas tu tem que confiar, serva, tu tem que confiar, filho. Porque você é uma pessoa escolhida por Deus para vir nesse mundo porque tem propósito. Você tem missão. E sua missão ramifica para vários propósitos, desencadeia para vários objetivos. Agora, se você deixa de acreditar no valor que você tem, na força que você tem e no Deus que te abençoa, você joga tudo por água abaixo. Você foi resgatada, filha. Filho, você foi resgatado. Porque se Deus não te resgata naquele dia, você não estaria mais aqui. Você teve um grande livramento, muitos livramentos você teve, e um foi muito forte, grande. E está passando na tua mente agora algumas coisas, porque alguém Deus faz lembrar de onde Ele tirou.
Então não volta, para você não cavar esse deserto, esse fundo de poço para tua vida. Deus tem algo melhor. Pessoas melhores, alguém especial. Não se contenda e nem se conforme com o deserto. Não se contenda, não se conforme com migalhas, com esmolas, porque você não é digna disso. Você é digna de ter o melhor. E o melhor está batendo na tua porta. E quanto mais rápido tu aprender a lição nesse deserto, mais rápido você sai dele para sempre. Desertos só se repetem da mesma forma quando a pessoa não aprende a lição. Porque cada problema, dificuldade, cada luta que enfrentamos, se a gente extrair as lições, porque até estando num leito do hospital, ou estando numa luta financeira muito grande, tem alguma lição, velho. Sempre tem. Não é que você está errado, em pecado, não é nada disso, mas tem uma lição. Deus disputa pela sua atenção, sabia? Porque nesse momento tem várias coisas acontecendo para pegar a tua atenção, mas quando você foca aqui, dá tua atenção a ele, opa, essa ovelha tem compromisso, então eu vou abençoar, eu vou arrancar, eu vou tirar esse mal, eu vou tirar desse deserto. Joquebede deu o filho dela e Bate, agora sua madrasta, que ela vai se achar mãe, vai dar o nome de Moisés. Mas só que Joquebede não estava dando para alguém ruim, estava dando para uma princesa que amava aquele homem. E ela confiou Moisés a um homem nas mãos dela, porque foi ela que resgatou ele, que salvou ele. E o principal nisso tudo é que era plano, aleluia, de Deus. E sendo plano de Deus, ovelha, você não precisa se preocupar. Olha o que diz o texto. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés já chegou batizado. Oh, Jesus! Mergulhou nas águas. Moisés agora, ovelha, ele vai conhecer uma outra cultura, uma outra criação, uma outra dimensão. Moisés saiu de uma casa de pau a pique e vai agora passar a viver em um palácio. E se você observar no versículo 11 de Êxodo capítulo 2, você vai ver que a Bíblia vai chamar Moisés de homem feito. Agora Moisés é um homem feito. Ei, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Isso é forte, viu? Isso é muito forte. Porque o tempo no deserto, o tempo na casa de pau a pique, que ainda não era o deserto que Deus queria para ele, ensinou ele a ser humano, a ser bondoso, a ser humilde, a ser misericordioso. Sabe por que eu acredito que Deus permitiu que ele fosse para o palácio antes de libertar o povo? Uma das causas, apenas uma eu vou falar, é uma revelação para a tua vida. Porque Deus queria ver se Moisés iria mudar a cabeça quando saísse da humildade e fosse para a exaltação. Oh, tá forte. Porque se Deus vê que você vai mudar de comportamento, vai começar a pisar, humilhar nos outros, quando ele te honrar, te prosperar e até enriquecer, se ele vê, para que ele vai fazer isso? Para perder você, para destruir você? Porque quem não administra bem os bens, as riquezas, como vai ter confiança de Deus para poder ser honrado cada vez mais? É por isso que alguns param onde estão, ou não recebem até o que Deus queria dar, porque se perdem no meio da bênção. Você não pode perder a cabeça depois que Deus te honrar, depois que o salário aumentar, depois que sua vida financeira melhorar, depois que esse relacionamento der certo. Tem gente que a primeira coisa que faz quando é honrada é deixar de participar das campanhas. Eu canso não, velho. Eu vou falar que infelizmente eu vejo alguns casos desses. Muda de pasto, procura outro pastor. Ai, não tem problema nenhum nisso, mas eu vejo que não é um tempo. Eu não falo nada, a pessoa é livre para fazer o que quiser. Mas eu vejo que não é um tempo, eu vejo.
vai entrar num deserto desnecessário, porque Deus está tratando ainda aqui. E acontece, velho. A pessoa volta, pastor, poxa, saí, estava tão bem, começou a não dar certo quando fui para lá. Sabe o que o pastor fala? Deus abençoe. Continua orando, sendo seu pastor. Mas para o pastor ser seu pastor, você tem que ser a minha ovelha, se você quiser. Aí a cobertura espiritual te alcança. Porque tudo existe um tempo, demanda um tempo. Você lembra quando meu pastor falou para eu, lá, quando o pastor era bem mais novo, ora, leia tanto, eu até pensava, meu Deus, isso é repetição, né? Pois é, mas eu obedeci. E quando no final de tudo, foi a melhor coisa. Porque eu aprendi a submeter-se a uma autoridade sem questionar, obedecendo. E eu fui prosperando, e depois fazendo uma reflexão, orando, eu vi o quanto que eu prosperei, o quanto que minha vida melhorou e mudou. Eu comecei vendo a autoridade de Deus me dando, começando a me levantar no ministério, me abençoando no meu trabalho. Ovelha, não é por acaso. Essas campanhas não são por acaso. Essa rotina espiritual é para o seu próprio bem, é para o nosso próprio bem. Moisés agora, ele vai conhecer uma outra cultura. Ele vai lidar com pessoas ricas, pessoas poderosas. Ele vai ter filé mignon, ele vai ter do melhor. E não vai comer aquele pouquinho. Ele não vai dormir numa casa de pau a pique, ele vai dormir agora numa cama grande, sendo servido por escravos do Egito, sendo servido por serviçais do palácio. Moisés agora ele vai ser preparado, ele vai ser submetido a estudos profundos, pois Moisés agora ele vai ter que aprender, ovelha, conhecendo a cultura daquela nação que tinha abraçado ele, feito ele filho da filha de Faraó. E isso fez com que Moisés entrasse na linha de sucessão do maior império do mundo. Porque a morte de Faraó iria transportar Moisés para o trono. Então Moisés ele vai ter que aprender sobre botânica, ciência, astrologia, astronomia. Moisés ele vai ter que aprender toda a cultura daquele tempo. Moisés ia ter que aprender línguas, e alguns sábios dizem que ele falava mais de 70 idiomas, entre línguas e dialetos. Moisés, ele agora é um homem que sabe toda a cultura do Egito. Ele é um homem que sabe, sim, toda a cultura africana, cananeia. Moisés, ele sabe entender o que é uma cultura sendo divergida da outra, e ele vai ter que saber lidar com isso. Para quê? Para saber lidar com as guerras no futuro. Moisés, ele sabe tudo, guerra, clima, ambiente, ele sabe tudo, mas não sabe de uma coisa que era fundamental para ele ser quem ele seria. Ele não entende nada de deserto. Moisés sabe tudo da cultura egípcia, cananeia, africana, botânica, ciência, guerra, astronomia. Ele sabe tudo de clima, ambiente, mas não conhece nada de deserto. Porque o deserto que era necessário para ele se tornar o libertador do povo ainda estava para chegar. Aquele pequeno deserto sob a proteção de seu pai e sua mãe e a distância de Bate, a filha de Faraó, foi algo muito simples para o que Deus precisava levantá-lo. É por isso que às vezes o deserto, ovelha, ele fica mais extremo, mais difícil. É porque algo grande pega, algo grande está por vir. Aleluias. Ei, ovelha, Deus está tratando e falando contigo aqui nesse momento, porque é a campanha que vai tirar você desse deserto para a bênção. Aleluias. Eu posso ver os glória a Deus aqui, uns 7 glória a Deus, e uns 7 aleluias. É isso que você precisa entender, pois a revelação é: quanto mais difícil a prova, é porque algo grande te espera.
É porque uma bênção grande espera, pastor, porque eu não casei ainda, porque não veio meu homem de Deus. É porque Deus está preparando alguém muito bom, muito especial, e também prepara você para essa pessoa. Porque quando demora assim, ovelha, que a bênção é grande, é questão de tratamento. Ele está tratando contigo aqui. Ele está tratando você aí. Porque vai ter casamento feliz, vai ter vida próspera sim, vai ter saúde sim, vai ter equilíbrio sim, vai ter paz sim, vai ter uma comunhão cada vez maior com Deus sim, bênção na vida espiritual, mas é você que decide se quer ou não, você quer ou não quer. Então escreva, eu recebo essa palavra profética. Escreva, eu recebo essa palavra profética. Porque você declarando isso, aleluia, você já começa a mudar, você já começa a mudar. Sim. Moisés antes conhecia um Deus, o Eterno, o Deus de Israel. Mas agora nesse processo ele vai ter que conhecer os deuses do Egito. Íris, Osíris, Ra, Beuzebu, o Deus do Nilo, o Deus das moscas. Moisés vai ter que conhecer tudo sobre os deuses pagãos, que são deuses com letra minúscula. E tudo isso, ovelha, sabe para quê? Essa mente aqui que pensa, estuda, acredita que Deus queria ver se ele iria abandoná-lo depois de algumas opções. Ei! Meu Deus do céu, que coisa forte! Tem opções que não são de Deus para sua vida. Porque Moisés iria se apegar ao Deus dele, o verdadeiro e único, que salvou ele do Nilo. Moisés aqui é príncipe do Egito, mas é dono de suas vontades. E quem é dono de suas vontades se domina, se equilibra e decide o que quer. Então Moisés, conhecendo Osíris, Íris, Osíris, Ra, conhecendo esses deuses, ele vai ver qual é o verdadeiro Deus, a quem eu vou me apegar. Moisés não é corrompido nesse processo. Moisés antes tinha uma cultura, ele se vestia de uma forma, se comportava de uma forma e orava 3 vezes por dia. Os sábios de Israel vão dizer que numa história, em um dos livros desses estudiosos, cerca de 3.500 anos atrás, Moisés, sendo príncipe do Egito, com cerca ainda de 16 anos de idade, ele foi obrigado, velho, a raspar as sobrancelhas, a fazer as pinturas faraônicas. Moisés foi obrigado a esticar os olhos, raspar a cabeça, fazer aquele rabo de cavalo, usar aquela cabeleira de ouro, ter um colar em seu peito de ouro e diamante com a asa aberta da deusa Ísis. E ali, nessa ocasião, Moisés usava um saiote, que simbolizava para o Egito a vida eterna. Mas dentro de seu coração, nada daquilo fazia sentido, porque ele já tinha conhecido o verdadeiro Deus, apesar de não ter uma experiência profunda com ele. E por que Deus permitiu tudo isso, pastor? Creio eu que Deus permitiu para ver se Moisés ia se seduzir com ouro, prata, diamantes, poder, pompa, patente. Porque se alguém se corrompe por causa do que tem, não está preparado ainda para assumir o que Deus quer. Pegou? E Deus começou a analisar aquele menino que ainda é muito jovem, antes de ser homem feito, ainda bem jovem. Ele começou a analisar ele e viu que depois que ele foi homem feito, segundo o texto, Deus vai ver se ele realmente está pronto ou não. E eu vou arriscar dizendo algo aqui para você, ovelha. Talvez Moisés estivesse pronto, mas por um erro dele, ele cavou um deserto de 40 anos. Deus está falando com alguém aqui.
Porque a história indica que ele não se seduziu com aquilo tudo, porque ele tinha um amor muito grande pelos seus irmãos patrícios. Ele tinha um amor muito grande pelo povo de Israel. Olha, e se você observar o versículo 11, você vai ver que um dia, Moisés, já sendo homem feito, quando saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados, ele se entristece. Porque ele era israelita. Mesmo estando vestido daquela forma, ele era o israelita, porque tinha sangue hebreu. E aquilo dói no coração dele. As intenções dele são boas. Ele não se corrompeu com os deuses, nem se apegou aos deuses, que na verdade não são deuses. Mas por um lapso de erro, ele cava um deserto e joga tudo por água abaixo. Por um erro fatal ao ponto de vista de Faraó. Ele joga tudo por água abaixo e mais uma vez água abaixo. Pegou? Deus está falando contigo. Moisés, quando viu que o povo estava sofrendo, ele se entristeceu, e ali, como era um homem feito, um príncipe na sucessão, na linha de sucessão do maior trono, do maior império daquela época, pois ele seria o próximo faraó, alguns estudos dizem isso. Ele deve ter pensado: eu tenho poder, eu tenho autoridade, isso é injusto. Ele viu os seus irmãos sendo chicoteados, sendo subjugados, sendo humilhados. Ele viu seus irmãos sofrerem por inveja, porque era um povo que crescia, que prosperava, um povo forte, viril, um povo abençoado. Ele viu um egípcio batendo, castigando, maltratando um patrício seu. E ele não se conforma com o que ele vê, ele vai olhar para um dos lados. E vai ver: ninguém está fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. Só que ele ainda não era faraó, era um príncipe. E a justiça não se faz com as próprias mãos, tem o devido processo legal. Moisés, cheio de boas intenções, ovelha, vendo que um israelita estava apanhando, ele vai se intrometer. E a Bíblia diz: Moisés olhou para os lados, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Pastor, qual o mal nisso tudo? Ele era príncipe. Só que um estudo paralelo à Bíblia diz que esse homem que ele matou era um dos mestres arquitetos de Faraó, uma autoridade no reino. E matar um egípcio era pena capital. Então, quem matasse, independente de qual patente fosse, iria perder a vida. Moisés tentou resolver do jeito dele, fazendo justiça com as próprias mãos, e criou um grande problema para a vida dele. Deus está falando com alguém. Deus está falando contigo. Tentar resolver do teu jeito pode ser criar um outro problema maior do que um que já existe. Deixa Deus cuidar. Vou ficar de braços cruzados? Claro que não. Você tem que fazer a sua parte. Deixa Deus cuidar. Porque tem gente que vai lá e tenta resolver no grito. Ganhar no grito não se ganha, ovelha, se perde. Se é algo complexo, bota na mão do advogado, de um defensor público. Mas não vai fazer justiça com as suas mãos. Moisés, por ser forte, bruto, porque era um homem robusto, ao separar a briga, ele acaba matando o egípcio. Ele salva o patrício, o irmão de nação dele, o israelita. Ovelha, e por incrível que pareça, esse foi um dos grandes erros de Moisés. Ele tentou ajudar, mas acabou atrapalhando. E alguém aqui, por tentar ajudar, acabou atrapalhando. E hoje tem consequências sérias. E alguém até severas. Só Deus para mudar essa causa, pastor. Por isso que ele trouxe a campanha também. Para mudar essa causa. Ele vai mudar. Vai tirar você desse deserto. Agora você está entendendo? É muito mais profundo e mais forte do que Deus está fazendo aqui hoje.
Porque vai ter mais, ovelha. Mas você precisa ouvir, crer e participar. Isso é facultativo, é fé. A Bíblia diz que Moisés esconde o corpo do egípcio na areia. E hoje em dia tem muito crente tentando encobrir os seus erros, os seus pecados, achando que ninguém vai ver. Hoje em dia tem muitas pessoas que também não são crentes, tentando enterrar seus pecados, encobrir seus erros, achando que a luz não vai trazer à tona a verdade, mas traz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Marcos 4, 22, Lucas 8, 17, Hebreus 4, 13 também, não há nada encoberto diante dele. Antes, porém, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de prestar conta, Deus. Moisés infringiu uma lei, e com isso ele abriu mão do trono do Egito. Só que ele esconde o erro e achando que ninguém ia ver. Só que olha o que a Bíblia diz, no dia seguinte acontece o mesmo problema. Porque quando Moisés fez isso, escondendo o corpo dele na areia, ele achou que ninguém vai saber de nada. Ninguém vai saber do erro que eu cometi. Só que a Bíblia diz, no dia seguinte, nada melhor do que um dia após o outro, para a verdade aparecer. Nada melhor do que um dia após o outro, que é para a verdade aparecer, ovelha. A Bíblia diz, no dia seguinte, aleluia, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro. Moisés agora não vê um egípcio castigando o israelita. Ele vê 2 israelitas brigando. Moisés já era príncipe. Já era respeitado. Mas um israelita, parece que meio rebelde, vai virar para ele e vai dizer, quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está pensando que vai fazer conosco o que você fez ontem, matando aquele egípcio? Moisés se assusta, porque a intenção dele era separar a briga, era apaziguar. Só que ele estava tentando fazer do jeito dele, ovelha, e assim não dá certo. E quando ele descobre que o povo de Israel sabe, ele entende que Deus trouxe à luz o que ele tentou esconder debaixo da terra. A verdade apareceu. A verdade vai aparecer, não se preocupe. Você acha que está sendo lesada no relacionamento, prejudicada numa relação? Você acha que está sendo passado para trás no negócio? A verdade vai aparecer e você vai saber. Deus é seu juiz, ovelha. A verdade vai aparecer sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa causa, e a justiça será feita. Só que quando descobre que Moisés foi o autor de um assassinato, Moisés não tem opção. Ou fica e morre, ou foge para o deserto sem nada. Moisés vai ter que fugir para o deserto sem nada. Sabe por quê? Porque se chegasse aos ouvidos de Faraó que um egípcio matou um outro egípcio, o que matou iria morrer. Sendo quem fosse. Pena capital. Era pena de morte. Moisés foge, deixando para trás ouro, prata, bronze, riquezas, fama, poder, autoridade. Mas é agora que Deus vai preparar no que faltava para ele. Lembra que eu falei que Moisés sabia de culturas? Sabia sobre astrologia, astronomia, botânica, ciência, guerra, clima, ambiente, 70 idiomas falava, mas ele não tinha experiência no deserto. Porque o deserto é fundamental para formar um grande guerreiro. O deserto é essencial para forjar e formar uma grande guerreira. Então o que faltava no currículo de Moisés só poderia ser, aleluia, que mensagem forte, aprendido no deserto. É por isso que esse deserto é muito importante para você chegar na bênção. Mas se não tiver um compromisso, uma campanha, se não tiver uma fé e exercício, você vai morar nesse deserto para sempre. Então o deserto está ajudando.
Ele iria sofrer, iria temer, iria se preocupar, sim, mas muita coisa iria acontecer lá e ainda vai acontecer aqui. Agora você está entendendo o porquê do deserto? Porque alguém que está aqui até agora, durante muito tempo, estava tentando entender o porquê do deserto. O deserto é essencial para formar você, fazer o seu currículo espiritual para você chegar e assumir o papel, a missão que Deus te deu e lograr êxito no que você quer, no que Ele manda você fazer. Oh, que mensagem forte, Jesus! Você entendeu? Moisés faltava algo no currículo dele. E o que era esse algo? Deserto, mas eu te digo, esse deserto que faltava foram 40 anos. Poderia ser menor, pastor? Sim, poderia, porque quando é o deserto que nós mesmos cavamos, demora mais. Agora, quando é o deserto que o Espírito nos leva, que Deus nos coloca, é mais rápido. Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mateus 4. Lá no versículo 1. Quanto tempo Jesus passou no deserto? Que o Espírito levou? 40 dias. Quanto tempo Moisés passou no deserto que ele mesmo se colocou? 40 anos. Se você cava um deserto, demora mais, mas se Deus te coloca, demora menos. O que você quer, minha irmã? Atrasar mais as bênçãos? Então deixa a campanha de lado. Agora, se você quer resolver logo tudo, quer receber a bênção, quer sair do deserto, entra na campanha, faz o voto e participa. Deus vai honrar você. Deus esclareceu muitas dúvidas da sua mente nesse momento e você sabe muito bem disso. Deus esclareceu muitas dúvidas e então agora, minha filha e meu filho, é você que vai decidir. Pastor, eu quero participar dessa campanha. Pastor, eu vou entrar nessa campanha. Essa decisão é sua, não é minha. Mas Deus vai honrar se você tomar a decisão certa. Não faça igual Moisés. Não cave seus desertos. Deixe que Deus te leva, porque é rápido. Mas a misericórdia também alcança quem cavou o próprio deserto. E essa campanha também vem com um propósito, pela fé, de tirar você nesse deserto, independente se foi você que foi ou Deus te colocou, porque você está entendendo o porquê disso tudo. A questão, ovelha, hoje, é que muitos não têm pregado a palavra. E a palavra que alimenta, é a palavra que dá vida, é a palavra que sustenta, é a palavra que dá sabedoria, inteligência, que abençoa. Não deixa passar essa oportunidade, porque isso sim é oportunidade. De mim mesmo não tenho capacidade para isso, mas o Senhor me usa para falar com você e comigo. E eu sei que você ama a palavra, eu sei que você sabe do poder da oração, que você acredita em revelação e profecia. Deus vai te fazer uma pessoa completa, para você cumprir esse ofício, essa missão, para ter paz, alegria dentro desse lar e no teu coração. Eu vou te fazer uma pergunta para você que se afastou, mas quer voltar para o Senhor. Para você que nunca se entregou ao Senhor, mas quer se entregar. Você quer abandonar os pecados, os erros? Você se arrepende e quer voltar para Jesus? Então escreva aqui nos comentários: pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu vou orar primeiro por você. Você que nunca se entregou a Jesus e agora entende da importância de se entregar a Ele publicamente, como a Bíblia Sagrada ensina, escreve: pastor, eu quero me entregar a Jesus. E eu vou orar abençoando a sua vida. Depois eu vou abençoar a nossa água. E por último eu vou fazer a oração do azeite consagrado para tirar do deserto, aprendendo a lição, para chegar na bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa mensagem forte, profunda, intensa, onde o Senhor falou poderosamente em nossos corações. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essa unção, revelação, profecia, palavra. Muito obrigado. Em Tuas mãos agora, Senhor, eu entrego esse irmão e essa irmã. Receba esse pedido de perdão. Receba esse pedido de reconciliação. Pega cada nome, Pai, aqui e escreva no livro sagrado da vida. Repita comigo, ovelha: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida.
Obrigado, Deus, porque eu sei que a salvação chegou e alcançou esse coração que está orando conosco. No nome de Jesus, abençoado seja você que compartilhou essa live, que curtiu e trouxe essa pessoa para os caminhos do Senhor. Abençoado seja você. Abençoada seja você. Pai, em tuas mãos agora eu apresento a nossa água e te peço, em nome de Jesus, toca nessa água, Senhor, e faça com que essa água seja ungida nesse momento. Muitas ovelhas depositam a fé nessa oração de agora, da água, porque sabem que tem poder, que acontece. E que o seu poder entre nessa água, e faça essa água ser ungida e consagrada. E eu profetizo que quem beber dessa água será tocado, liberto, sarado e transformado. Assim, eu consagro a nossa água, orando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém. E graças a Deus. Beba da água consagrada, ovelha. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, Deus está revelando aqui. Lá e a sua ideia candarais. Nandarais tui de cobe, nicalaço. Endendarai a sou. Alá, suidei, calaçai. Em nome de Jesus, Pai. Eis aqui os votos da tua ovelha, Senhor. Eis aqui as ofertas, o santo dízimo, Pai. Eis aqui, meu Pai, essa irmã e esse irmão que está orando conosco agora, em nome de Jesus, receba. Receba, receba, Pai. Eu sei que tem gente aqui que não aguenta mais, que está sofrendo porque está doendo, que está sofrendo porque o medo vai aumentando, vem aumentando, que está preocupada, meu Pai, porque não sabe se vai conseguir. Deus, em nome de Jesus, toca nesse coração aflito, nessa ovelha preocupada, meu Pai, nessa dor, nessa enfermidade, toca, Deus, em nome de Jesus, e faça a obra completa, cura, meu Pai, cura. Cura de toda enfermidade, de todo mal, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, você que está nessa campanha, escute em alto e bom som, Deus vai te tirar desse deserto. Ele vai abreviar esse tempo de sofrimento, Ele vai diminuir sim, vai tirar de vez você disso que te consome, te corrói, te destrói. Em nome de Jesus, Deus arranca você desse deserto e te lança para a bênção, prepara para ver sua vida mudando, transformando. Em nome do Senhor Jesus, abençoado seja você. Deus vai multiplicar a tua semente. Você vai colher dos frutos, dos votos, você vai colher. Deus vai honrar essa pessoa que você colocou nessa campanha. Deus vai honrar, Deus vai honrar sim quem você colocou aqui, da renúncia, do sacrifício, do que você abriu mão para participar dessa campanha. Deus vai honrar você, eu te abençoo. Orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Tarai, sou de nequei, assai. Oh, Jesus do céu. Deus está falando aqui, ovelha. Deus está falando conosco. O Senhor está falando conosco. Eu vou entregar a última revelação, ovelha. Preste atenção aqui, escreva Marcos, capítulo 12, versículo 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Sabe por que ela colocou a mais, ovelha? Porque ela doou com coração. Ela ofertou com alegria. Ela renunciou. E ela entregou de livre e espontânea vontade. E Jesus, quando diz sobre uma oferta de uma viúva, é que Ele chama a nossa atenção para saber que aquilo que estamos dando é com alegria, se é com renúncia,
Se é com dificuldade, saiba que alegra, atrai a atenção dele, que ele honra. Que ele honra. E pode ter certeza absoluta que a vida dessa viúva mudou. Por que a viúva, ovelha? Porque a Bíblia destaca o fato dela ser viúva. Porque ser mulher naquele tempo era muito difícil. Ser viúva naquele tempo era mais difícil ainda, porque a mulher que não era viúva se sentia desprotegida, sem condição financeira, não tinha força para poder se sustentar em algumas ocasiões, mas ele destaca: uma viúva deu mais do que vocês. Porque a necessidade dela, ovelha, poderia ser muito maior do que as dos demais. Mas ela viu uma oportunidade de fazer um compromisso, um voto, uma oferta. E ela abraçou a oportunidade, não deixando passar. E pode ter certeza que a vida dela mudou depois desse dia. Porque tudo que a gente lança nas mãos do Senhor, Ele recebe. E Ele faz voltar multiplicado. Quando o Joquebede teve que abrir mão, lembra? Ela entregou um filho, mas o filho voltou como o príncipe de Deus, libertador do povo de Israel. E no início de tudo ela lançou ele nas águas, abrindo mão. Mas um dia ele voltou, mas voltou diferente. Quando Moisés voltou para ela, a filha de Faraó pagava para ela cuidar e alimentá-lo. Cuidar dele e alimentá-lo. Saiba que tudo que você está fazendo em benefício ao reino dos céus está fazendo Deus acrescentar na sua vida todas estas demais coisas. Mateus capítulo 6. Pode ter certeza que se você decidir participar dessa campanha, fazer um voto, e fazer um voto por alguém, colocando o nome de alguém na campanha, Deus vai honrar você. O voto do desapego foi o que essa viúva fez. Pastor, eu quero fazer esse voto, eu quero participar na campanha. Qual o valor da oferta sugerida, pastor? O valor sugerido é de R$100, pelo seu nome e o nome de alguém que você sentir no coração. Só faça se for com alegria, com amor, se você puder e quiser. Porque você fazendo, eu vou pegar o seu nome completo quando você enviar para o meu WhatsApp, que está fixado aqui em azul no YouTube, e está fixado aqui embaixo também no YouTube. No Face é fixado em cima. Eu vou pegar o seu voto, escrever no papel o seu nome completo e vou colocar aqui, ó, dentro desse azeite consagrado. Quando você fizer o seu voto, você vai mandar o segundo nome para mim. E eu vou colocar o nome dessa pessoa dentro desse azeite. Deus está mandando eu falar algo aqui, eu estou sentindo no coração. Se você está fazendo esse voto por alguém, porque o deserto da sua vida, o que mais te consome e destrói, é um deserto na vida amorosa, na hora que você enviar o voto, pede para eu colocar o seu nome junto com a da pessoa. E eu vou colocar junto. Se não, eu vou colocar separado em papéis. Pastor, já fiz, tem problema? Não, não tem problema. Não tem problema. Mas de hoje em diante eu estou falando para você fazer assim. É um mistério que eu senti no coração, ovelha. Porque eu quero orar por esses dois nomes juntos. Porque eu sei que tem um casamento aqui que não está bem. Uma relação que não está boa. E Deus fala para mim também das finanças. Que uma relação não ficou boa por causa das finanças. E você quer uma bênção financeira, você quer sair desse deserto. E chegou a hora, é a oportunidade, ovelha. Se você lança a sua semente, o seu voto, nessa campanha do deserto para a bênção, você está lançando com um propósito. Qual é o propósito? Quero sair desse deserto de vez. E quero ir para a bênção. E a gente sai rápido do deserto quando a gente aprende a lição e quando a gente semeia. Colheremos os frutos da semente que semearmos. Onde está o Pix da igreja, pastor? Está aqui embaixo. Pix CNPJ e Pix celular. Na nossa Igreja Luz para as Nações. Se você não tiver o Pix, você vai ver a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco ou o Banco Itaú. Deus vai honrar esse seu voto. Deus está falando para mim aqui, esse voto vai mudar a vida de alguém. Deus vai levantar você, filha. E quem te humilhava,
vai passar a te pedir ajuda, porque a tua condição vai mudar. A tua casa, a tua família vai mudar, mas vai ser por causa de você. Deus vai fazer algo e vai te surpreender. No nome de Jesus. Seu pastor te ama, tá? Obrigado a todos que curtiram, compartilharam. Não se esqueça, compartilha esse vídeo aqui, copiando o link, bota nos status do seu Zap, do Face, do Insta. Ajude a evangelizar, compartilhe. Se você não se inscreveu no canal, clica nesse botão vermelho inscrever-se. Se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações. E se você não assistiu essa live do início, volta a ela, assista do início para receber a bênção completa. Amém? Recomendo que assista pelo menos 2 vezes a live, porque é muito forte o que Deus fala aqui, não é? Graças a Deus e glórias a Deus. Quem não assistiu a live da manhã, assista também, para não quebrar nenhum elo dessa campanha. Vamos até o meio do mês. Já está chegando perto do final da campanha, ovelha. Não deixa passar essa oportunidade. Sua semente vai ser honrada por Deus, no nome de Jesus. Eu sei que eu volto do desapego nessa campanha do deserto para a bênção. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Amanhã às 7 horas em ponto, 7 horas da manhã, eu estou aqui de volta. Deus abençoe. Fique na paz.